Nosso texto dessa manhã, Mateus capítulo 13, 31 a 33. Mateus 13, 31 a 33. São duas pequeninas parábolas que o Senhor Jesus contou e que nós podemos, tirar ensinos para a nossa vida. Mateus 13, 31 a 33. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Versículo 33, disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Amém. Nós já temos ouvido os nossos irmãos com muita sabedoria e muita firmeza explicando a respeito das parábolas de Jesus, os 3 estudos primeiros aqui que nós tivemos na nossa revista. E agora nós temos o grão de mostarda e o fermento. É imprescindível nós abrimos uma observação aqui. Quem tem a revista e estudou, o nosso autor aqui da revista, o Evaldo Bueno Rodrigues, ele enfatizou na parábola do fermento, ele trouxe uma conotação positiva para aquilo que Jesus diz. Ele trouxe algo, e de fato há que tirar também esse conhecimento, porque ele foi muito bem escrito, o que ele colocou aqui. Mas em alguns outros textos, nós vemos Jesus, o próprio Jesus, em Mateus 16, um pouco mais à frente aqui, ele colocando o fermento como algo ruim, como algo prejudicial dentro do Evangelho, algo que vem a mudar a forma, algo que vem alterar a pureza, a simplicidade, a verdade do Evangelho. Nós vamos seguir a ideia do nosso autor, do autor da revista. Nós vamos pontuar aqui o que ele expôs. Mas é bom deixar essa observação, porque alguém pode confundir. Não, mas o fermento é citado em alguns textos como algo ruim. Sim. Inclusive, alguns estudiosos apontam que nesse texto aqui, o que Jesus quis fazer foi um contraponto com a parábola anterior, que era da mostarda, que era da semente da mostarda. Alguns estudiosos apontam que Jesus, ele citou a parábola da mostarda como uma pequena semente, que é o Evangelho, o seu grande crescimento dado por Deus, o milagre do crescimento, uma hortaliça que fica muito grande, e em seguida ele traz um contraponto: cuidado com o fermento, que é algo que pode tirar a pureza, tirar a forma. Alguns estudiosos apontam isso, mas o nosso autor aqui trouxe uma conotação positiva. Então, para não ter confusão, é apenas esse comentário para nós entrarmos nos pontos aqui que o nosso autor colocou para nós. Algum irmão quer pontuar a respeito dessa observação? Eu acho que ficou entendido, Muito bem. O início aqui do nosso comentarista, ele vai dizer tudo aquilo que já foi dito pelos irmãos, a questão das comparações que Jesus faz, a questão trazendo histórias do nosso cotidiano, do cotidiano daquela época, na verdade, e tudo mais. E então ele coloca aqui: a parábola do grão de mostarda retrata o crescimento do reino em extensão, e a do fermento descreve a intensidade desse crescimento. Ficou bem interessante a forma com que ele colocou a ideia do fermento, trazendo uma conotação positiva, e é o que nós vamos estudar nesse momento. Assim como na lição anterior, estudaremos as 2 parábolas no único bloco, ou seja, ele vai comentar as duas juntas, ele vai trazer um ensino só. Ponto 1. 2 exemplos da vida diária. A parábola do grão da mostarda, que produziu a maior de todas as hortaliças, chamada em Mateus e Lucas também de árvore, ilustra um tema bem comum daqueles dias. A maioria das famílias
tinha uma horta em sua propriedade. Plantava não só as necessidades, mas em alguns casos também para comercializar o produto de sua plantação. De igual modo, fazer pão em casa, atividade corriqueira e essencial de uma família. Todos conheciam o papel do fermento na massa e como, de fato, ele cumpria a sua função de fazê-la crescer. Muito interessante a questão, não sei se todos já tiveram experiência em plantar horta, fazer horta. Interessante quando você avalia o tamanho das sementes, não só a mostarda, mas, por exemplo, eu já presenciei pé de couve de mais de 1 metro de altura, alguns até 2 metros, você tem que amarrar ele, fincar um bambu, alguma coisa do lado, para que ele consiga ficar em pé, de tão grande que ele fica, pé de couve. O talo fininho, e ele fica um negócio absurdo. Quando você vai ver a semente, é até difícil você separar uma semente das outras para plantar. E não sei se os irmãos já tiveram essa experiência também. A semente de couve era tão boa que às vezes você olha assim, não, vou plantar 3 sementinhas na mesma cova, nasce as 3. Depois você tem que tirar, separar as mudas, senão uma mata a outra. Se você colocar uma sementinha em cada cova, nascem todas elas, quase 100%. Essa semente é a figura da palavra de Deus, é a figura do Evangelho. A semente de mostarda que o nosso autor cita aqui e que o Senhor Jesus trouxe como ensino para nós é a verdadeira e pura semente da palavra. E é interessante, como já foi colocado em parábolas anteriores, a questão, o início do capítulo 13, fala da semeadura. E as sementes foram plantadas em diversos tipos de terreno. Nosso irmão Josué trouxe. A semente é boa. Ali não houve alteração na semente. A dificuldade, a necessidade, o empecilho, aquelas que não produziram, foi por conta do terreno. E o terreno são os corações das pessoas. O que Jesus quis trazer, falando em parábolas, eu vejo por três ângulos diferentes. Jesus quis simplificar aquilo que ele estava querendo dizer para alguns que não tinham o alcance de palavras mais difíceis, vamos colocar assim. Jesus queria confundir os sábios. E quando Jesus começou a simplificar demais, aqueles altamente sábios não conseguiam compreender. Por que esse homem está citando isso? Como assim? O que é isso? E Jesus também ele começou, a determinado momento do seu ministério, a falar de forma mais escondida, a ter que mudar os termos, falar de forma mais branda, não atacar direto, porque aqui, com certeza, nesse momento, Jesus estava rodeado de pessoas que o queriam ouvir, de fato, para aprender, mas ele estava rodeado dos religiosos que o queriam pegar em algo que ele dissesse contrário à lei, contrário a Roma, qualquer brecha que eles achassem para condenar Jesus. E ele foi condenado falsamente, ele morreu por conta de falsas denúncias. Mas Jesus ele queria passar uma missão, uma lição de forma serena, branda, que só alguns conseguiriam entender. Hoje para nós é muito fácil alguém avaliar, olhar essas parábolas e ainda não entender porque não quer. Para nós hoje está mastigado, é só engolir, tirar o nutriente. Mas aqui Jesus precisava separar os bodes das ovelhas, aqueles que entenderam. E como o irmão Barnabé disse domingo passado, em alguns momentos os discípulos chamaram a parte: Senhor, explica aí, está difícil. Até para os discípulos algumas coisas era necessário um pouco mais de detalhe, um pouco mais de explicação para que fosse captado de fato a mensagem. Então, como nós já conhecemos, a semente da mostarda, ela é a pura palavra de Deus. Uma outra conotação importante que nós temos que tirar
da pequeninez da semente, do tamanho da semente, é o seguinte: às vezes nós queremos entornar um balde ou um barril de coisa em cima da cabeça de um novo convertido, aquele que está entrando no Evangelho, aquele que vai ouvir pela primeira vez. Nós queremos trazer uma mensagem altamente teológica, em termos técnicos e algo. Desculpe, irmãos, é claro que se o Espírito Santo quiser convencer a pessoa por aquela mensagem, claro, ele vai fazer. Uma música, um versículo lido avulso, ele vai fazer. A gente não está aqui tirando o poder do Espírito Santo de Deus. Mas o tamanho da semente, ela indica o necessário. Ela indica o que precisa ser dito. A mensagem para um coração que não entende ainda, que precisa de receber essa semente, ela tem que ser clara, explícita, sem enrolação. Às vezes nós achamos que o muito falar vai convencer, vai fazer com que a pessoa entenda, e ao contrário. Se nós falamos aqui, se eu chego aqui, eu sou escalado para hoje à noite e eu falo o necessário, se eu começar a inventar moda, eu vou desfazer o que eu acabei de falar, porque aquilo que Deus tinha colocado no meu coração, eu falei e acabou. Se foi 15 minutos, se foi 9 minutos, não, eu tenho que cumprir aqui, eu tenho que falar 25 minutos. Quem disse? Aonde está escrito? Não. É a mensagem que o Espírito Santo me entregou, te entregou, falou a mim. Ela tem que ser exposta da forma clara, da forma mais serena possível, de forma com que esse coração agora tenha de fato a pura semente. Como eu disse, né? A semente da couve, eu tenho mais experiência. Se você enche a couvinha lá com 15 sementinhas, vai nascer. Mas é alta a probabilidade de todas morrerem, porque uma vai atrapalhar a outra. Se você colocar uma sementinha ali na profundidade certa, no solo da forma correta, irrigar da forma certa, ela vai nascer. E vai chegar um tempo que você vai ter que tirar ela dali, porque a couve é rasa. Você vai ter que plantar ela em um lugar com mais profundidade. Essa é a nossa função. Plantar essa semente. O crescimento não é nós que fazemos. O terreno não somos nós que preparamos. É o coração de cada um. Cada um tem um coração de uma forma. Agora a palavra de Deus, ela tem que ser plantada, irmãos, da melhor forma possível. Então, quando o nosso autor ele cita mais uma vez, né, a questão da semente, indicando a palavra de Deus. A gente sabe que a Bíblia ela sempre traz muito essa relação, né, da palavra de Deus, né, com a figura da semente. Mas também penso aqui que nesse ponto aqui temos o aprendizado, né, que a palavra ela tem essa mesma característica, ela ser plantada, mesmo sendo pequenininha, mas capaz de produzir grandes frutos. E aqui também eu penso que o objetivo de Jesus, como você percebe a proximidade que são as duas parábolas aqui, não de mostrar o fermento, que ele tem um objetivo. E quando você vê as outras duas parábolas, que depois será estudado, o tesouro escondido da parábola da pérola, tem outro objetivo. São sempre duas parábolas com objetivos iguais. Tanto que eu entendo de que o fermento ele tem essa visão numa forma figurada negativa, mas nesse caso, realmente eu acho, nesse ponto aqui, Jesus Cristo ele não traz um mas, ele não traz um porém. Quando ele usa o fermento lá na frente, né, ele traz um porém, assim, tem cuidado, e aí explica. Aqui ele está fazendo um objetivo, que é o quê? Por mais que a gente tenha essa figura da palavra, mas, ao meu ver, Jesus está falando sobre o reino mesmo. O que é a figura da característica do reino? Então, eu falo assim, o reino é isso. O que é uma transformação do reino de Deus? O reino de Deus está aqui, começando pequeno, desprezado pelos homens, que torna numa árvore grande, e aí uma figura interessante das aves. As aves, aí sim, as aves nós não vemos uma relação, um paralelismo entre o povo de Deus como aves.
mas sempre vemos o povo de Deus como uma árvore. As aves, que aí nós podemos entender como as coisas deste mundo mesmo vêm semear nela. E aí você para poder olhar como que a nossa sociedade ela foi baseada nos princípios cristãos. O que ele está querendo mostrar assim? O reino começa pequeno, se torna grande e se torna uma influência até mesmo para os que estão de fora. Como que o cristianismo, até os dias de hoje, ele sempre foi uma grande influência na cultura, na própria cultura, se a gente olhar lá no passado, na própria política, em tudo. Como que o cristianismo, ele tem sido como base de regras, a maioria das nossas leis, né, ocidentais, são todas baseadas nos princípios cristãos. Né? Então, essa figura das aves semeando, eu entendo por essa questão. Assim, o mundo olha para aquela grande árvore, frondosa árvore, e sair de uma coisa tão pequena, e aí ele se apoia naquilo. Da mesma forma da farinha, né? Dessa quantidade aí que é capaz de alimentar 100 pessoas. O tanto que uma coisa pequena é capaz de impactar as outras coisas externas. Como que o reino ele faz? O reino ele impacta as coisas ao redor. Então veja essa semelhança dessas duas parábolas nesse sentido. O reino de Deus, a vida cristã, no caso hoje, a igreja, né, em si, ela serve de um impacto para a sociedade. Ela serve de uma transformação para uma sociedade. Ela serve de alimento para essa sociedade. Ela serve de base para essa sociedade. E é isso que o cristianismo deve ser. O cristianismo precisa continuar sendo isso. Por mais de que essas aves aí não façam parte da árvore, elas não sejam parte dessa árvore, mas só que impacta, só que serve, só que ainda apoia, só que ainda ajuda. Então eu vejo assim, é aquela história, né? O cristianismo ele não é só para a igreja, mas o cristianismo é para impactar este mundo. Como o Senhor Jesus Cristo falava lá do sal, quando falava da luz, enfim, fazendo esse paralelismo, né, com o sal e a luz, o reino é algo que impacta os outros ao redor. O reino é algo que alimenta os outros ao redor. Mesmo que ele ainda não faça parte do reino, mas ainda assim ele impacta, mas ainda assim ele faz algo, ainda assim ele produz algo impactante, né, para esse povo. Interessante que o comentarista colocou aqui. O grão de mostarda representa a aparente fragilidade e insignificância do reino de Deus no início. É como uma pequena semente que parece insignificante, mas que carrega em si um potencial imenso. E é interessante também um outro ponto de vista, que a parábola da mostarda, da mostardeira, né, da semente da mostarda que virou uma árvore, ela é algo visível, é algo externo, é algo que você planta e você vê crescer, você vê o milagre, né, do crescimento, da prosperidade. Enquanto o fermento é algo interno, é algo de dentro para fora. Você vê também a mudança, mas é algo que você não vê o agir, você não vê acontecer. Quando você volta lá, que você deixa uma massa para crescer, você deixa para lá e você sabe que o processo está acontecendo, não precisa ficar vigiando. Quando der aquele tempo determinado, você vai lá e a massa está diferente, tomou a sua forma necessária para ela ir para o forno para ser assada. Então, enquanto uma é completamente visível, é externa, representa o crescimento, né? O grãozinho, a fragilidade, a palavra de Deus plantada no início do reino crescendo, o fermento nos traz o de dentro para fora, a mudança que faz a palavra de Deus dentro da igreja. E assim como a palavra de Deus ela nos transforma também de dentro para fora, o externo é aquilo que testemunha do milagre de Deus, da verdade que Deus está agindo naquele ser. É quando você olha a fragilidade, o tamanhozinho da semente, depois você vai lá e vê aquele pé de mostarda aproximadamente 1 metro de altura. Você olha o milagre de Deus ali, parece que para nós é tão simples, né? Algo tão simples, mas é um milagre de Deus. Pode falar. Agora, os irmãos observaram aí, eu tenho estudado isso há muito tempo,
Deus nesse reino dos céus. Então observe que todas as parábolas do Senhor Jesus contadas no seu ministério, ele fala reino dos céus, né? O reino dos céus comparado a uma rede, o reino dos céus comparado a uma semente, é comparado ao fermento, é comparado à mostarda, é comparado a uma grande pérola de grande valor. O reino dos céus. O que é isso? O reino dos céus é a igreja, não é outra coisa. Porque o reino de Deus está dentro do reino dos céus. O que é reino? Vamos entender. O que é reino? Reino é o povo dominado por um rei, por um governo, né? Ou território. Quem é dominado aqui na igreja? Por quê? É a igreja dominada pelo Senhor Jesus Cristo, pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, olha só, essa parábola aí do grão de mostarda, uma pequenina semente, como também uma pequena medida de fermento. Jesus não falou que era grande a medida de fermento. O fermento tem que crescer, a massa. Ele estava apontando para 12 discípulos que seriam as pedras angulares da igreja, sendo ele a principal pedra da esquina. Né? Começou com ele, pequena semente, né? O Senhor Jesus. Então ele estava falando do reino dos céus, eram os discípulos, e apontando futuramente para a igreja, que a igreja não ia ficar somente com os 12 apóstolos. Imagina só os irmãos que não salvam, né? Quantas igrejas tem no mundo hoje que pregam a palavra de Deus, né? Então, isso aí que a gente estava falando, o reino dos céus é semelhante, só poder falar, a igreja. E no capítulo 16 ele fala, vou edificar a minha igreja sobre o quê? Sobre essa pedra, Pedro. Essa palavra que você está afirmando aí. Pedro estava dando testemunho de tudo que ele tinha aprendido com o Senhor Jesus a respeito das parábolas. Tanto é que, nós falamos no ano passado, né, você fez questão de lembrar aí, que a parábola do joio, eles ficaram perturbados. Senhor, explica, só isso que eles pediram. Nenhuma outra parábola eles pediram explicação, porque eles entenderam que era a igreja, estava falando deles. Então, quando o Senhor Jesus aparece para eles, depois da ressurreição, o que ele disse? Agora eu vou enviar vocês como ovelhas no meio de lobos. E não vai ficar só vocês todos, não. Vocês vão ser meus testemunhos em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até o fim da terra. Isso aconteceu, a igreja cresceu e cresceu e cresceu, os irmãos conhecem muito bem a história da igreja. E é o reino dos céus figurado aí, a semente da mostarda, né? Bem como fermento. Começou com pouco inteiro. Você foi muito bem aí nas suas palavras. Começou com pouco. Começou com quem? Senhor Jesus e todos os discípulos. Entendeu? Embora que depois no final ficou 11, né? Que Judas se matou, mas depois veio Matias, né? No lugar de Judas. Então completou os 12, né? Depois, como apóstolo, veio Paulo, né? O Matias não foi apóstolo, mas depois veio Paulo. Então, começou com pouca gente mesmo, com 12. Né? Então, aí vamos entender, esses pássaros, né? O Rodrigo lá da internet, figura do mundo. Eles querem se abrigar na igreja. A igreja, esse grão de mostarda que cresceu de uma maneira, você ficou bem perto do fogo, né? Eu não espero que cresceria tanto. A mostarda é a mesma coisa, né? Também é uma hortaliça, mas que cresce e a ponto de aves dos céus e abrigar nos seus lugares, né? Então, a igreja está sendo a preservação do mundo hoje. Né? Então é como se os pássaros, no momento de se abrigarem, correr para onde? Para onde tem árvore. Né? Para onde tem árvore para eles se abrigar, se apoiar. Entendeu? Então a igreja está sendo como um abrigo, né, para o mundo, embora eles não entendam isso. Nós temos que... E outra coisa, esse crescimento do grão de mostarda, bem como do fermento, é obra do Espírito Santo. Entendeu? É o Espírito Santo faz a igreja crescer. Por isso que Pedro, lá na sua carta, diz crescer na graça. Né? O conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. Esse fermento aí é um fermento bom, um fermento de qualidade. E era necessário colocar na massa. Né? Os judeus eram acostumados com o pão sem fermento, né? Era o pão asmo, né? Sem fermento, era aquela coisa feia mesmo, né? Entendeu? Então o pão com fermento ele cresce. Jesus está dando um exemplo aí desse fermento aí que ele não era o pecado, não era simbolismo do pecado, mas o crescimento do poder do Espírito Santo. Né? Por isso que Jesus falou lá, eu vou soprar sobre vocês e fez isso. Soprou sobre os discípulos do Espírito Santo, né? E disse, recebei o Espírito Santo. É como se eles tivessem recebido uma dose do fermento. Eles como massa, recebendo uma dose do fermento. E o que aconteceu? Cresceram.
foram para Jerusalém, receberam o poder que Joel, né? Que profetizado em Joel capítulo 2, né? Vocês vão a Jerusalém e ficam lá até que vai descer sobre vocês o poder do Espírito Santo, né? Então houve ali aquela manifestação, né? De línguas, de fogo e de fogo, né? Então aí a igreja foi renovada, recebeu o poder do Espírito Santo, a palavra, o fermento, né? E a semente também, comparada, cresceu. E eles foram se espalhando. Aí, fazendo lá no capítulo 6 e 7 de Atos dos Apóstolos, começa a perseguição da igreja, para que a igreja crescesse. Aí nós vemos aí que começou a ação, né, a transformação do fermento, bem como da semente, que era tão pequenininho e começou a crescer. E os foram se espalhando. E até hoje a igreja está crescendo. Parou de crescer, não. Por isso que você falou assim, às vezes começa um pequeno grupo, né, um lugar, uma residência do irmão, se torna uma igreja. É a ação da palavra de Deus, o poder da palavra de Deus do Espírito Santo, funcionando nessas duas parábolas da semente, tão pequenininha que cresce, como também o fermento, uma massa faz crescer. Aí então é símbolo do poder do Espírito Santo na palavra de Deus. Então, eu aprendi isso há muitos anos, com o saudoso irmão Luiz Patrício, da parte de vocês. Ele pegou muito bem. Todas as parábolas, quando Jesus fala reino dos céus, refere-se à igreja. Por isso que ele fala lá para as mães que levaram as criancinhas, né? Os discípulos quiseram impedir, o que ele disse? Deixai vir as minhas criancinhas, que dos tais é o reino dos céus. Não, você fala que as crianças de hoje é a igreja amanhã. As crianças vão crescer. Se crescerem e se converterem, continuarão sendo igreja. Então o reino de Deus, que é o poder de Deus, o domínio de Deus, está dentro da igreja. Ele é o principal, né? Ele é que domina a igreja, que dá poder para o crente vencer. Então o reino de Deus está dentro do reino dos céus. O reino dos céus é a igreja, o reino de Deus é onde ela habita. Então eu achei interessante, eu lembrei desse estudo bíblico, como o Luiz Patrício meu está vendo isso daí. Então todas as parábolas, só Marcos é que fala. Algumas parábolas falam o reino de Deus, mas a maioria ela afirma também como o reino dos céus. Eu estive analisando esses 3 evangelhos, né? E o reino dos céus é semelhante a isso, semelhante àquilo, porque Jesus estava na terra, então ele estava falando de coisas da terra, né? Então o reino é o poder, desceu dos céus com Jesus para dominar, ter autoridade, reinar com a igreja. E ele vai voltar para cumprir. A igreja, por enquanto, está crescendo, hein? Continua crescendo, como a mostarda, como o fermento, e vai continuar crescendo até vir a colheita, que nós falamos no ano passado, né? A separação do joio do trigo. E aí sim a igreja para de crescer, não vai ter mais necessidade de crescimento. Então achei interessante isso aí, porque talvez alguém poderia perguntar: o que é reino dos céus? Será que é o reino de Deus? O reino do céu é o reino de Deus? Não é a mesma coisa. Reino é poder. O reino dos céus é a igreja, o reino de Deus é onde Deus habita. Só isso que eu queria. Nós entendemos, né, a nossa fé aponta que o mundo ainda está como está, porque a igreja está aqui. Né? Uma vez que a igreja for retirada daqui, Deus não terá mais nada de bom, né? A isso aqui. Apenas o pagamento. O fermento faz o pão crescer e alimenta o terreno. O Rodrigo falou ele agora há pouco, né? A mostarda também se transforma numa árvore, uma coisa estranha, né? Como é que deixa de ser mortaliça, se transforma numa árvore para abrigar. Então a igreja está sendo a proteção desse mundo. A hora que a igreja sair do mundo, já é. E é interessante, né? Essa semana foi comemorado aí os 507 anos da Reforma Protestante. E você vê tanta gente falando tanta coisa, blasfemando, dizendo culpando, né, os reformadores por terem modificado, deturpado a verdade e tal, e você vai avaliar, você para analisar. O mundo de fato não aceita a verdade. Eles se abrigam nas folhas da mostardeira, porque a igreja estando aqui, eles são abençoados. Se o mundo ainda existe paz, porque a igreja está, porque nós estamos aqui. Uma vez tirada a igreja, acabou. E as pessoas ainda não entenderam.
não entendem. A reforma foi o que na verdade foi uma tentativa frustrada de reforma, né? O problema todo foi esse. Mas tentou-se voltar à verdade, tentou-se voltar ao verdadeiro Evangelho. E nós entendemos que o que nós cremos e pregamos é de fato o simples e puro Evangelho, né? Nós tentamos eliminar os elementos que foram introduzidos na verdadeira palavra de Deus. E hoje nós entendemos, através do estudo da palavra de Deus, através do Espírito Santo, que nós temos de novo, nós temos nas nossas mãos a pura semente, a verdadeira semente. E essa semente, o irmão Barnabé citou muito bem, ela simboliza tanto o individual, a semente plantada nos corações, que cresce, quanto o grupo. O irmão foi bem feliz na sua colocação, que a semente pode representar um pequeno grupo que cresce, né? O que foi o início do Evangelho, o início ali dos trabalhos que o Senhor Jesus começou ali com os seus discípulos. Mas para nós hoje seria mais a semente no coração, né? A palavra de Deus no coração de cada um cresce. Vai falar. Irmão Valério, sobre a questão da mostarda, né, o pé de mostarda, o irmão sabe qual o tamanho do pé de mostarda? Por volta de 1 metro? Alguns relatos falam que era de 33, mas geralmente 1 metro que fala hoje. E o tamanho do grão de mostarda? Eu não procurei a dimensão, mas ele parece muito com a semente da couve que eu citei. Ele é maior. Maior um pouco, né? É 1 milímetro. É 1 milímetro o tamanho dele. 1 milímetro. Veja bem, se a gente for olhar o tamanho do pé de mostarda, em comparação a outras aves, ele não é grande. O tamanho do pé de mostarda em relação a outras aves não é grande. Ele é pequeno. Mas se for olhar a comparação entre o grão de mostarda e o pé de mostarda, é completamente diferente. Essa proporção de crescimento aí, que às vezes a gente tem que focar mais nela. Porque o que acontece? O Senhor Jesus, em Mateus 20, ele vai falar também com comparação do grão de mostarda com a fé, né? A fé, ele vai comparar sobre a fé e o grão de mostarda. E sobre a questão do fermento aí, que o irmão Barnabé falou, o fermento da época era um fermento natural, né? Geralmente feito sem química nenhuma, não é o fermento de hoje. Até porque o trigo da época não era o trigo de hoje. Ele tinha menos glúten, né? Muito menos glúten. Porque o glúten é para elasticidade de produção. Só que esse fermento, mesmo sendo natural, ele fazia um potencial muito grande, como o irmão falou aí no início, né? Sobre a questão do fermento, a dimensão que ele faz em cima da massa. E às vezes a gente fica se perguntando, né? Qual é o aprendizado que a gente tem sobre isso aí? Será que é só na teoria ou é na prática, né? Nas nossas vidas? Porque o exercer a fé e o reino de Deus dentro de nós é algo que nós precisamos viver ele. Né, o crescimento dele, porque às vezes a gente fica só naquela teoria, no conhecimento, na informação, a gente não busca vivenciar isso aí. É o que o Senhor Jesus está colocando aí dentro dessa ênfase aí, né, porque nós precisamos exercitar, né, buscar esse crescimento. E não é uma coisa assim que, como o irmão começou a falar no início, que você lança um monte de coisa ao mesmo tempo, mas é uma coisa que vai crescendo aos poucos, mas pega uma dimensão grande em relação ao começo, que era o grão de mostarda, né? É o reino de Deus dentro de cada um de nós. Como é o reino de Deus, né? O tamanho que ele, a proporção que ele tem dentro de nós com relação ao fermento e ao grão de mostarda. E às vezes a gente começa uma vida cristã muito motivada, né? Pela emoção. Aí no decorrer do tempo a gente vai perdendo aquela alegria, aquele gozo, e não vivenciamos, né, isso dentro de nós de forma intensiva, né, como é colocada aí a questão do fermento, né, dentro da massa. Quando fazia pão e o fermento era colocado no tempo frio,
o pão não crescia. Ele ficava estagnado. Mas quando tinha um calor, a temperatura mais alta, ele fermentava que às vezes passava da hora de assar. Ele fermentava muito. Né? Assim, será que nós estamos, né, realmente tirando uma lição dentro para nós, né, interiormente? Né? Porque esse é o objetivo do que foi colocado aí na parábola. Né? Do crescer progressivo, irmão, é interessante que as ilustrações a respeito de plantações, a respeito de um cultivo, é importante porque observem as árvores, observem as plantas. Até morrer, elas estão crescendo. Elas não param de crescer. Observe uma árvore. Até ela secar, ela está crescendo. Estão surgindo novas folhas. Na sua época ela dá flor. Na sua época ela dá fruto. Até que de repente você olha, ela está morrendo, ela está seca. Mas até alguns dias atrás ela ainda estava crescendo. E quando o irmão citou aí, esse é o objetivo da lição. Avaliar como está o nosso crescimento progressivo. É uma caminhada, é um processo. Iniciou com 12, que nós não podemos parar em nós. Tem que continuar. Essa lavoura precisa crescer. Interessante a questão do grão de mostarda e o fermento, da mudança da estrutura. Como que muda a estrutura? Não importa a base. O que importa é a mudança da estrutura. A semente está na terra fofinha. O fermento está na massa pesada, compacta. Mas quando há transformação, tem o crescimento global no mundo. Então não importa a base, né? A estrutura de cada. O que importa é a transformação. É a ação de Deus, Deus reinando na pessoa, Deus é transformação. Vamos seguir aqui nos comentários do nosso autor, na página 28, a força penetrante da graça, ponto 2. Essas duas parábolas, além de Jesus mostrar o grande poder do Evangelho, também nos encoraja a confiar no agir soberano da graça de Deus. Podemos extrair da parábola do fermento 4 preciosos ensinos. Primeiro, a graça de Deus não tem período de carência. O fermento, uma vez misturado na farinha, inicia a sua influência e, não obstante ficar invisível, em algumas horas todos perceberão o seu efeito. Ele explode silenciosamente, causando transformação, o que a irmã Rose disse, mudança de estrutura. A massa outrora pesada, difícil até de, né, que as padeiras aí sabem como é que é você movimentar uma massa, e depois aquela massa fofinha, aquela massa macia, nem parece que era aquele troço de antes, mas ela passou pelo processo de transformação. Assim é a palavra no coração daquele que a deixa transformar. Nem parece aquela pessoa, nem parece que vivia daquela forma, nem parece aquela pessoa de outrora, mas a palavra o transformou, e de forma silenciosa. Isso aqui traz um ensino fantástico para nós. Nem tudo precisa ser externalizado, nem tudo precisa ser divulgado, nem tudo precisa sair nas redes sociais, foto de tudo, escrito sobre tudo. Não. A mudança ela pode ser interna. Só que depois, quando a mudança já está acontecendo, passa a ser visível, passa a ser notório. E é importante isso. A graça de Deus não pode ser detida. O fermento, uma vez misturado na farinha, inicia um processo que não pode mais ser bloqueado. Não há retrocesso. Crescerá gradualmente até que cada partícula da massa seja atingida. Isaías 43:13. Agindo eu, quem impedirá? Passa de um coração para outro a pregação da palavra. Um ponto que o Valmir citou aqui é interessante. A depender da temperatura, o que acontece com o fermento, irmão Valmir? Vai ficar retardado, vai ficar contido. Não que não vai iniciar a fermentação, vai iniciar, mas talvez não vai atingir
o seu potencial que poderia. Quando em uma situação adversa. E aí nós podemos trazer para cá, é claro que a graça de Deus ela não pode ser detida, de fato não pode. Mas existem os empecilhos, existem os tropeços, existe aquilo que às vezes até na própria igreja nos embaraça de crescer, atrapalha o crescimento da igreja. E é um ponto importante de nós também ficarmos alertas. Apesar dessa graça de Deus ser indetível, vamos dizer assim, não sei se é disso essa palavra, impossível de deter, mas ela pode ser atrapalhada por algo. Ela pode ser momentaneamente, de certa forma, impedida de fazer o seu trabalho. Terceiro ponto, a graça de Deus produz um novo ser. Uma vez adicionado a farinha, o fermento produzirá uma nova massa. É o que eu disse antes. Nem parece que era aquilo de anteriormente. Aquele pão lá, e depois o pão assado, ou depois que a massa o fez crescer. Parece outro produto, parece outra coisa. Essa é a maravilhosa graça de Deus, que nos transforma de dentro para fora. Como que você sabe normalmente que um pão já está no ponto ideal para assar? Você misturou lá, deixou ele crescer, como que você sabe? Mas aí é técnica de padeiro. Técnica de padeiro, não, pode falar. Não tem concorrente aqui não, pode falar. Não, na verdade, ele não pode ser assado muitas vezes, tem que passar da hora de assar, né? Porque se você assar ele depois passa da hora de assar, ele vai murchar depois de novo, entendeu? Ele volta, murcha, fica incoerente, né? Se assar ele fresco, ele não cresce o tamanho necessário. Então, a fermentação não fez o processo. Existe um tempo limite. Passou de acordo com o tempo. Tá. Mas o que seria esse tempo? Quanto tempo? É a aparência? Não, é o tempo mesmo. É o tempo. Entendi. Mas se ele não demonstrar que houve mudança, você vai colocar ele para assar assim mesmo? Como funciona? Aí é um caso, uma escolha difícil fazer, né? Eu quero chegar, irmãos, no ponto de que essa mudança ela tem que aparecer. Em algum momento ela tem que aparecer. Se você colocou o fermento, deixou crescer, fez todo o passo a passo certo, temperatura ideal, beleza, o tempo passou, não mudou, alguma coisa está errada. Ou no fermento, ou na forma de fazer, algum passo foi atrapalhado, impedido, não chegou, não cumpriu o seu papel ali. Ele vai ficar perdido. Se você for passar, vai solar, vai ficar igual essa pilastra aí. Não vai dar para comer. Ô irmão Valério, só uma situação assim, só pelo pensamento do irmão. Não sei se os irmãos aqui conhecem o fermento de Cristo, que é um fermento natural. É feito sem química nenhuma. Eu achei interessante o processo do fermento de Cristo, que as pessoas fazem, né? Eu mesmo nunca fiz não, mas é um fermento que você dele tira outro para fazer outro fermento e deixa ele armazenado. Aí você coloca no trigo ali, massa tudinho, põe para fermentar, depois que ele está todo fermentado, assim, quase todo, você torna a massa ali de novo e põe ele fermentar de novo, é 24 horas, né, geralmente. Esse processo do fermento de Cristo aí eu achei ele muito interessante. Numa situação de comparação do reino de Deus. Nesse tempo aqui, inclusive, alguns pesquisadores falam que era mais ou menos esse modelo, a chamada levedura. O fermento aqui era uma parte de uma outra massa já pronta, fermentada, que era introduzida na nova massa para fazer a fermentação. Então é basicamente isso, um pedaço de algo já pronto, que é o próprio Cristo, a massa fermentada, a palavra de Deus, introduzida numa nova massa para fazer toda a massa se transformar. Toda a figura que Jesus traz é fantástica quando nós entendemos o processo que era antigamente. Com a chuva agora, acho que ninguém vai querer sair daqui antes de meio-dia, então nós podemos seguir. A graça de Deus é só trazer o pão. Só trazer o pão. A graça de Deus jamais falha. Próximo ponto aqui da nossa lição.
O fermento, uma vez misturado na farinha, inicia um processo que cumprirá todo o seu propósito, até ficar levedado, que nós já dissemos antes, né? Filipenses 1,6: aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E aqui nós falamos também sobre a árvore. A árvore, até morrer, ela está crescendo. Ela está... o pé de manga eu acho que é um grande exemplo, né? Metade do pé de manga está seco, a outra metade está produzindo. Mesmo morrendo, ele continua crescendo, continua dando frutos. Ponto 3, o poder da fé. Aqui vai falar agora sobre as mostardeiras, né? Vai trazer uma explicação sobre o grão de mostarda e a mostardeira. Ponto A, o crescimento extraordinário. Bem-aventurados os que descansam no inimaginável de Deus. Se uma minúscula semente pode produzir uma grande árvore, quanto mais fará o Senhor diante das nossas expressões de fé, ainda que pequenas. Quando Jesus traz a comparação, né, da nossa fé com um grão de mostarda, ele quis exatamente trazer a nossa memória o que nós estamos discutindo, né? Em comparação com outras árvores, como o irmão Valmir trouxe, o pé de mostarda ele é pequeno, comenta. Mas em comparação a outras da mesma espécie que ele é algo fora do normal, ele é fora do padrão. E uma outra coisa interessante é que você tem uma estrutura para chegar a 1 metro de altura com aquela fragilidade, assim como o pé de couro. Cientificamente, talvez os engenheiros aí fazendo os cálculos, né, de tração, de força e tudo mais, não ia provar a estrutura da mostardeira para enfrentar ventos, para enfrentar uma chuva dessa e permanecer de pé. É isso também que Jesus traz para nós como figura. Algo tão simples. Você chega e você arranca a mostardeira com uma mão e leva embora inteira. Frágil. É algo que, puxa vida, tão simples, mas que, saindo de uma semente minúscula, tem um potencial enorme e cumpre o seu papel. Protege até mesmo as aves dos céus que vêm se aninhar ali nas suas folhas, né? Uma outra expressão fala pousar na sua sombra. O mundo descansa na sombra da igreja. O mundo descansa na sombra daquilo que Deus opera através da igreja e abençoa e guarda a sua igreja no mundo. Então o mundo ele consegue esconder ali na sombra e descansar. Mas por enquanto, vai chegar o momento em que essa sombra vai ser arrancada, vai ser levada embora. E eles vão ficar para sofrer o sol. Desenvolvimento maior que outras árvores da sua espécie. Isso nós já dissemos, né? Uma semente de mostarda produziu uma grande árvore com capacidade até de abrigar aves. Não é normal, é incomum. Não cabe na mente humana. Entretanto, pela fé cremos que assim é no reino dos céus. 1 Coríntios 2,9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Algo inimaginável, coisas fenomenais. E sabe, irmãos, nós que somos lavoura de Deus, que estamos na videira, e aí nós lembramos também, né, quando Jesus fala, né, está em mim e eu em vós, para que não sejais arrancados. Nós nos deparamos com a nossa falta de fé, com a nossa incapacidade de crer às vezes no extraordinário de Deus. Nós nos contentamos em viver as bênçãos comuns. Essa chuva é uma bênção comum, está abençoando a igreja, está abençoando a todos. Mas nós somos incapazes hoje de crer, de buscar, de querer, às vezes, o inimaginável, vamos dizer assim. Aquilo que nós mesmos pedimos em oração, mas lá no fundo nós não cremos.
Não, nós vou orar aqui, porque ele não pediu, vamos orar aqui em conjunto. Mas lá no fundo, puxa vida, isso é tão difícil. É só Deus. E quando eu chego a falar que é só Deus, é porque eu não acredito. Quando eu falo, não, irmão, é só Deus, eu não acredito. Quando nós temos fé, de fato, não é determinar, que nós não determinamos nada para Deus, esquece isso. Mas quando nós temos fé, nós falamos, olha, é possível, vai dar certo. Se Deus quiser, é possível. Vamos alcançar, se Ele quiser. Mas aí chega algo para nós, só Deus. Esse termo já define tudo. Uma coisa que eu aprendi comigo mesmo. Quando eu falo assim, só Deus, é porque a minha mente já não alcança mais. Eu desisti. E nós ficamos por isso aí. Enquanto nós olhamos algo, coisas tão simples, Jesus traz um ensinamento tão profundo. Quem imaginou alguém trazer um ensinamento desse de uma horta, de uma planta, que nasce para lá, morre para lá, ninguém nem vê. Mas Deus traz algo sublime. Então, olha, é só você crer. É só você cultivar essa fé. É só você deixar o fermento fazer mudança. E aí eu volto a dizer, pode existir aquilo que atrapalha, aquilo que inviabiliza. Por exemplo, você tem lá a sua horta, você fez a cova, você preparou a terra, a cova na medida certa, de 2 a 3 centímetros de profundidade, negócio legal, você tem a semente boa, vai lá e planta, aí você deixa para lá, não joga com água, não tira o mato, tem criação, a criação vai e sapateia em cima daquilo lá tudo. Você quer resultado disso? De algo que foi abandonado? De algo que foi plantado, mas você não cuidou? Eu não cuidei? Não, mas já passou 45 dias, não tem nada ali. Mas é claro que não tem nada. É um cultivo. É algo que você joga para lá e esquece. É o que normalmente diz. Processo, progresso, cultivo, crescimento. Às vezes nós queremos muito e não fazemos nada. Nós queremos muito de muito pouco. Eu quero ser abençoado, eu quero entender, eu quero conhecer mais de Deus, mas se eu não buscar, se eu não cultivar, o fermento está em mim, então eu preciso deixar ele crescer, deixar fermentar, deixar que essa levedura, e a ideia da levedura, irmão, é interessante, porque uma vez que a minha massa está 100% fermentada, eu posso tirar um pedacinho dela e passar para outro. A propagação do Evangelho. Essa que é a maravilha das figuras que Jesus traz. Não tem erro. Uma vez que eu estou 100% no Espírito, eu consigo tirar um pouquinho disso aqui e passar para outro. O testemunho, né, a pregação do Evangelho, e é função de cada um de nós. Termos em nós a plenitude, o irmão Valmir gosta muito de falar nisso, para que possamos passar um pedacinho para outro, para que esse pedacinho também fermente a massa dele, o ser dele por completo. Estamos fechando aqui, irmãos, intervenção direta de Deus. Por pequenina que seja a semente da verdade e da fé em nosso coração, devemos cultivá-la com todo carinho, entusiasmo, determinação, na certeza de que receberemos os benefícios do poder e da intervenção direta de Deus. Efésios 3:20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Uma coisa que o irmão Hernandes Dias Lopes gosta muito de comentar sobre a alegria do culto, a alegria de servir a Deus, a alegria de viver a graça, viver na presença de Deus. É interessante que quando você chega lá na sua horta e vê a couvezinha, a alface, tudo murchinha, triste, puxa vida, você fica com aquela dor no coração. Eu cuidei tanto de vocês e o sol veio e murchou. Por que vocês estão assim? Né? Às vezes você até conversa com a planta.
Nossa, mas não fica assim não, triste. Você joga uma águazinha nela, daqui a pouco elas estão bonitas, tudo em pezinho. Estava com sede. O sol maltrata. Sabe, irmão, nós devemos ser como aquelas hortaliças vivas. Elas não ficam tristes à toa. Vem o sol e de fato o sol maltrata, o sol, mas é necessário também o sol. Assim como é necessário para a igreja, para nós a aprovação. É necessário. Foi necessário no passado e hoje não é diferente. Nós somos provados com o que nós passamos. Nós crescemos mais diante das dificuldades que nós vivemos e vencemos. A figura que Jesus traz aqui das hortaliças é excelente para isso, porque é tão frágil. Nós somos tão frágeis, às vezes nós já achamos fortes, né? Ah não, isso aí, se acontecer comigo, eu vou passar. Não vai não, pela sua força não vai. Não vai. Assim como qualquer um ventinho pode passar e levar tudo embora da sua horta. Nós somos frágeis. Mas ao mesmo tempo nós temos que estar felizes, alegres, deslumbrantes. Quando você chega lá e vê aquele pé de alface maravilhoso, não dá nem vontade de tirar. Deixa ele lá bonitão. Nós devemos estar assim, alegres, felizes. Não temos o viver em Cristo como um fardo pesado. É claro que às vezes cansa. É claro que nós temos os nossos compromissos diários e às vezes acordar cedo demais. Chega um momento que o corpo exausta, dormir tarde. É claro que sim, nós temos o nosso corpo é limitado. Mas não por isso devemos fazer o nosso trabalho aqui murchos, infelizes, como uma horta murcha, uma horta não cuidada. Um pé de mostarda que poderia estar deslumbrante, 1 metro de altura, magnífico, está lá murcho, meio caído. Está lá, mas aquele negócio estranho. Você não vai pegar um pé de nada murcho, você quer que esteja bonito. E sabe, irmãos, às vezes, é uma frase que eu gosto de usar, né? Às vezes nós nos perdemos pelo caminho. Às vezes nós nos perdemos pelo caminho, como aqueles discípulos ali, os 2 de Emaús, 2 ou 3, né? Iam caminhando, Jesus do lado deles, não tinha, o coração não conseguia discernir que era Cristo. Lá na frente, puxa vida, mas o coração não ardeu, era Ele o tempo todo. Às vezes nós estamos assim, frios, incapazes de ver Jesus no nosso caminho, ao nosso lado. Agora, você falando aí, eu lembrei de um vídeo de uma experiência que a professora pediu para as crianças fazerem, de pegar a plantinha, você falar só coisas positivas e só coisas negativas. E eu fiquei assim, gente, será que é possível? Realmente, você tinha um tempo, né, tal. E aí aquela plantinha que você falava coisas só positivas, ela floriu e tal. Aquela negativa, ela se murchou. Então a gente acha que é só uma planta, não escuta, não tem sentimento, né? Você tá aqui? Oi? Eu já vi isso, já fiz inclusive com arroz. Colocar arroz no pote, mesma coisa. Às vezes alguém diz que palavra não tem poder. Tem. Se você cultiva palavras negativas, elas vão tornando a sua mente, a sua vida, os seus pensamentos, o seu dia a dia, tudo negativo, tudo pesado. Nada funciona, tudo é ruim. Você cultiva palavras negativas, por mais que você passe pelo vale, você não vai blasfemar. Você não vai cultivar desânimo. Ah, Valério, mas isso é mais do que palavras, não, isso é o nosso subconsciente, isso tem que ser trabalhado. Até o ambiente de trabalho. Empresas que não valorizam o interagir, o social do trabalho, e deixa cada um fazer o que quer, chega um momento que o ambiente fica insalubre, você não quer estar ali, é ruim. Onde eu trabalho, por exemplo, algumas palavras são diferentes. Você fala algumas palavras e eu acostumei, para mim, como faz. E evitar palavras negativas. É um conceito da empresa, é uma cultura da empresa, e faz sentido. Quando eu entrei, eu pensei, puxa, que negócio estranho.
misticismo esquisito. Não, faz sentido, faz muito sentido. E às vezes nós estamos como quem, deixa pra lá, não tem nada a ver. Nós somos cultivo, nós somos plantação. E de fato, quando a plantação é irrigada com algo ruim, vai morrer. Lá na frente, vai ter algum problema com a planta. Ela precisa de água boa, de sol no tempo certo. Se possível, for alguma vitaminazinha diferente. Mas nós temos que regar também a nossa vida com palavras boas. Fala, irmão, vamos ir para nós concluirmos aqui. Não, o irmão falou isso sobre palavra aí, que muitas pessoas falam que palavra não tem poder. É mesmo que falar que a Bíblia não é a verdade, né? Porque a Bíblia fala sobre isso aí. Ela é só a canela, você vai achar isso aí. E isso aí é uma realidade que às vezes a gente fica querendo não acreditar nela, porque a gente é induzido a outros conceitos que nos levam a distanciar. Mas se você colocar na experiência, na prática, que a maioria das pessoas não coloca para observar e prestar atenção, você vai ver a realidade da coisa, a verdade da coisa, né? Ô irmão Alex, só um ponto aí que o irmão falou aí sobre impossível, que o irmão falou num comentário aí. O que é impossível? Né? O que é impossível? Hã? Para Deus nada é impossível, mas para nós, o que é impossível? Talvez aquilo que eu não possa fazer, aquilo que não esteja nas minhas mãos para fazer. Aquilo que eu não posso fazer, é só Deus que pode fazer? Não necessariamente. Não necessariamente. Então, é isso aí que é o ponto. Porque às vezes a gente fica colocando muita impossibilidade nas coisas. E coisas que a gente tem capacidade de fazer. Só que a gente cria esse impossível que não existe. Só está dentro da cabeça da gente. E às vezes até, talvez é impossível para mim fazer naquele momento. Mas eu tenho a capacidade que Deus me deu para mim poder fazer ali, depois. Só que eu tenho que me empenhar nele. E aí puxa ainda a questão da positividade. Se eu sou uma pessoa negativa, o impossível para mim é qualquer coisa. Qualquer coisa é impossível. Nada para mim passou do meu limite, não, meu braço não alcança, acabou, desisto. Aí vem a questão também da positividade. Nosso horário já foi, irmão, só para concluir. Conclusão. Na parábola do grão de mostarda, Jesus tornou conhecida a expansão aparentemente visível do reino. Na parábola do fermento, ele focaliza a atenção no poder interior do reino e em sua influência sobre tudo. A parábola do grão de mostarda ilustra o programa evangélico global da igreja, em obediência à comissão de Cristo e seus seguidores, para que fizessem discípulos em todas as nações. Então, as duas parábolas representando aqui, figurando o crescimento tão fantástico, tão abençoado, tão impossível, aqui sim era impossível, né, aos nossos olhos, mas que Deus fez crescer e que Jesus Cristo figurou muito bem, né, nessas duas tão pequenas parábolas, mas que a gente poderia ficar aqui falando muito mais lições, né, da nossa vida, do nosso dia a dia, aquilo que vivemos, aquilo que nós sabemos, que nós possamos cultivar essa semente, cultivar essa plantinha tão frágil lá no início, né? E às vezes no nosso coração, né, como a parábola do semeador, qualquer coisa vem e arrebata, qualquer espinho vem e faz murchar, qualquer desafiozinho não tem raiz, ela morre. Não, que nós possamos preparar, ter o nosso coração aberto, deixar que ela cultive, deixar que ela floresça, que ela cresça. E assim como o fermento, que nós tenhamos fermento para passar para outro. Que a nossa levedura esteja boa, para que eu possa passar para outro. Que esse fermento que me mudou, que nos mudou a estrutura, possa mudar a estrutura de outros mais. E esse evangelho é progressivo. Nós não chegamos, não temos autorização de Deus para dizermos assim, não, tá bom, chega, precisamos agora só fortalecer a igreja. Mas não fortalecer a igreja para quê? Se não pregar. Fortalecer a igreja para quê? Se não para ser testemunho.
É claro que o fortalecimento interno, estudando, né, compartilhando com os irmãos, fantástico. Nós saímos daqui cheios da palavra de Deus. Mas para viver melhor lá fora, para sermos lavoura de Deus, fermento de Deus lá fora, um pouquinho de fermento é capaz de levedar toda uma massa, né? 35 litros aproximadamente era essa quantidade aqui. Imagina, um pouquinho de mar, e aí era pão com força. 35 litros de pão, imagina, irmãos, 35 litros de farinha, é muito pão. Um pouquinho de fermento causa mudança em toda ela. Essa é a igreja. Essa é a igreja. Nós possamos aprender a cada dia e viver isso, né, no nosso dia a dia. Amém. Amém.